Queridos irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos no início dessa semana. Queremos louvar, bendizer, glorificar o nosso Deus pelo dom da vida, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, por toda essa semana que inicia, esse mês também que estamos já vivendo, esse mês de agosto, mês vocacional. Queremos rezar por todas as vocações sacerdotais, religiosas, missionárias, leigas. Queremos pedir a graça de Deus para que sejamos conduzidos pela Sua palavra. Jesus que quer nos conduzir, nos orientar, como Jesus orientou e conduziu os discípulos. Por isso convido você a meditar comigo o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo de 2 a 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a festa da transfiguração de Jesus. Jesus que leva os discípulos para o monte e lá Jesus se transfigura. Jesus que mostra a sua glória. Jesus que é a luz do mundo e deve ser a luz também para os nossos passos, para a nossa vida. Jesus que quer realmente mostrar quem Ele é. Ele que é o Filho de Deus. Por isso que os discípulos ouvem a voz de Deus: Este é meu Filho amado, escutai-o. Jesus é o Filho de Deus. E sendo Filho de Deus, veio a este mundo. Vindo a este mundo, também assumiu a sua missão aqui na terra. E assumindo a sua missão, quis chamar os discípulos para que pudessem dar continuidade à missão. A transfiguração de Jesus significa a presença de Jesus não só com os discípulos, mas também conosco. A presença de Jesus, através da transfiguração de Jesus, significa que Ele está presente no meio de nós. Todas as vezes que nós vamos ao encontro de Jesus na Eucaristia, porque é o maior milagre, é a maior manifestação que nós podemos ter da presença viva de Jesus no meio de nós. Quando o sacerdote levanta Jesus Eucarístico,
o cálice, que já não é mais vinho, mas o próprio sangue de Jesus, naquele momento, quando nós rezamos o por Cristo, com Cristo, em Cristo, aquele momento pode ser o momento da transfiguração de Jesus na nossa vida. Jesus que se apresenta a nós, Jesus, da mesma forma que levou os discípulos com ele para aquele monte, para aquela montanha, Jesus atrai também cada um de nós para estarmos na sua presença na Santa Missa. E ali podemos dizer, Jesus se transfigura a nós. Não só se transfigura, como se dá a nós como alimento, como pão vivo descido do céu, como nós ouvimos no Evangelho de ontem. E Jesus fala, aquele que vem a mim não terá mais fome, e aquele que crê em mim não terá mais sede. E Jesus se manifesta aos discípulos, se transfigurando diante deles. A luz é tão grande que os discípulos não conseguem enxergar mais ninguém senão Jesus. Que nós tenhamos a mesma graça, que nós possamos ir ao encontro de Jesus, experimentar esta manifestação na nossa vida. Que quando nós formos para receber Jesus na Eucaristia, quando formos para a Santa Missa, que nós possamos vivenciar essa grande graça que os discípulos viveram. Que possamos permitir que Jesus se transfigure a nós, para que nós sejamos também cheios da presença de Jesus. E acolhendo essa luz de Jesus, possamos também ser luz no mundo. Como a Igreja, o Papa Francisco nos pede a sermos luz do mundo, aonde quer que nós estejamos. E só seremos luz do mundo se acolhemos a presença de Jesus, desse Jesus transfigurado, desse Jesus vivo, desse Jesus ressuscitado. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda a graça para que sejamos a presença dEle aonde quer que nós estejamos.